Que o Senhor abençoe esse próximo momento agora. E que essa mensagem, ela encontre um lugarzinho especial no coração, na mente de cada um de nós e ela seja útil para a nossa vida. Eu quero falar sobre renovação, sobre ciclos de vida. Até aproveitando a próxima semana, que daqui a pouco a gente vira o ano, eu fiquei pensando em trazer uma mensagem que ressoasse, que encontrasse um lugar nesse momento de vamos mudar de fase, vamos mudar de um ano para o outro. E também quero falar como que Deus age ao longo do tempo. E gostaria de convidar que vocês abrissem a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, e verso 1. Diz: para tudo há um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muitos dos nossos conflitos, dos conflitos que existem na nossa vida, é porque nós não entendemos ou simplesmente nós esquecemos como Deus age no tempo. A gente quer resposta rápida, quer uma solução imediata, mas Deus quase nunca trabalha dessa forma. Enquanto nós pensamos somente em resultado, Deus sabe a importância da caminhada. E por isso Ele trabalha com processos, com etapas. Os objetivos de Deus não são os mesmos que os meus, nem que os seus, que os nossos. Quando olhamos para as histórias bíblicas, nós percebemos um padrão muito claro em muitas histórias bíblicas. Deus trabalha por meio de ciclos, fases, etapas. Porque a vida com Deus é uma caminhada tão marcada por processos. Porque nada parece acontecer de uma vez só, de uma única vez e no momento em que nós queremos. No momento em que nós precisamos, ou pelo menos achamos que precisamos naquele momento. Por que não é assim? Essa próxima semana, como eu falei, estamos entrando em um momento de transição na nossa vida. Quantos anos nós já vivemos esses momentos de transição? Termina um ano, começa um ano. Termina um ano, começa um ano. Eu já vi isso 42 vezes. 42 vezes. E isso nos faz pensar em renovação. Mas eu não quero aqui falar só de calendário. Eu quero falar da vida como um todo. A vida, ela não acontece fora do tempo. Ela acontece sempre dentro do tempo de Deus. E para nos ajudar a entender isso mais claramente, eu gosto de usar exemplos bíblicos. Eu quero olhar para 3 histórias bíblicas de pessoas que viveram processos profundos de transição. Essas pessoas são Abraão, José e Jesus. Nós vamos olhar um pouquinho para a história dessas 3 pessoas para a gente entender como que funciona esses processos na vida deles e aplicando um pouco na nossa vida. Quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, o texto ele faz questão de registrar um detalhe importante. Eu não lembrava de quantos anos Abraão tinha quando Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela. Não sei se vocês lembram. Abraão tinha a idade de 75 anos quando Deus pediu para ele sair da sua terra, lá de Arã. Ou seja, Abraão não era jovem, ele não era imaturo e ele não estava começando a vida. A pessoa com 75 anos não está começando a vida. E ele já exercia uma liderança na sua casa, na sua família. Então nós estamos falando de alguém aqui que aparentemente não estava enfrentando uma crise de identidade. Ele não estava assim perdido pelo caminho, tentando achar respostas. Nós estamos falando de alguém que estava muito bem estabelecido na vida. Inclusive Abraão era rico, né? Ele tinha muitas, ele era fazendeiro, digamos assim, porque ele tinha muitas coisas de bens materiais. E por que isso é importante? Porque a ideia aqui que eu quero trazer para vocês da ruptura
dessa desconexão de Abraão com a família dele, não nasceu nele, no coração dele. Não foi um projeto que ele pensou e falou, X tempo eu vou executar isso. Nem um desejo de mudança que ele estava querendo naquele momento. O texto foi claro. Foi Deus quem pediu. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Abraão, ele não saiu porque necessariamente ele queria fazer isso. Ele saiu para obedecer. Deus pediu e ele obedeceu. E obediência muitas vezes exige separação. Não separação porque, no caso aqui de Abraão, porque houve uma rejeição, mas havia um propósito. Só para recordarmos, Abraão não saiu desamparado. A Bíblia diz que ele levou Sarai, levou Ló, os bens, tinham muitos bens, e pessoas que ele havia adquirido e queriam estar com ele na presença dele. Ou seja, ele não se separou de tudo e de todos. Ele não estava sem apoio ou sem estrutura financeira, econômica. Então, o rompimento aqui de Abraão não foi social nem financeiro. Esse rompimento, ele foi espiritual. Ele foi cultural. Por que isso? Por que Deus queria que Abraão se separasse de uma cultura e de uma influência espiritual? Vamos ver Josué, por favor, Josué 24:2. Esse verso esclarece por que isso aconteceu. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Os pais de Abraão serviam a outros deuses. Deus estava retirando Abraão de um ambiente idólatra. Por quê? Para formar algo novo, que correspondia com as verdades que Deus queria para um povo, o povo dele. E hoje também é a mesma coisa. Deus também faz coisas parecidas hoje. Inclusive, alguns de nós crescemos em ambientes onde certos comportamentos, certas crenças, princípios, valores são considerados normais, só que não são saudáveis. E espiritualmente falando, eles não são saudáveis, não fazem a gente crescer espiritualmente. Quando Deus chama, Ele não está pedindo apenas uma mudança de lugar, mas Ele está pedindo uma revisão profunda daquilo que foi aprendido como normal, mas que para Deus certamente não é. A história de Abraão nos ensina que o chamado de Deus sempre envolve transformação interna. O que diz lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2? Só confirma isso aqui que a gente está falando. Romanos 12, 2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abraão mudou de lugar. Ele mudou de lugar. Mas essa mudança só faria sentido se houvesse também uma renovação, uma mudança, uma transformação de mente. Caso contrário, ele apenas teria levado o velho sistema que ele aprendeu na família para uma nova terra, para um novo lugar que ele ia morar. Isso aqui é algo que nós vemos o tempo todo no nosso dia a dia. Pessoas que mudam de igreja, mudam de emprego, mudam de cidade, até de casamento, relacionamentos, mas eles continuam pensando do mesmo jeito. Continuam reagindo, agindo da mesma forma e tomando as mesmas decisões que sempre tomaram.
Mudaram de ambiente, mudaram de local, mas a mente e os comportamentos continuam os mesmos. E quando isso acontece, o novo ciclo, a pessoa até consegue mostrar alguns passos iniciais, mas isso não se sustenta ao longo do tempo. Porque Deus não chama pessoas apenas para mudar de ambiente, mas para que aconteça uma transformação que começa de que forma? As mudanças verdadeiras, duradouras, elas começam de dentro para fora. Falei um pouco de Abraão e agora eu quero falar um pouco de José. A história de José é um pouquinho diferente. Abraão, ele recebeu um chamado claro. José recebeu uma ruptura, uma separação que foi imposta para ele. Ele não escolheu aquele processo que ia acontecer na vida dele. E se você não conhece a história de José, de Abraão e a próxima que eu vou contar, vale a pena você dar uma pesquisada na Bíblia para se inteirar de como que aconteceu. Porque são histórias assim que acontecem em 2, 3, até 10 capítulos da Bíblia, tem continuidade. É muito legal quando a gente pega o início da história, a gente vê como que ela acontece e depois como que ela termina. E é muito legal para você que não conhece essa história ainda. Então, assim, José, ele teve uma ruptura, uma separação que foi imposta para ele. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele não escolheu aquele processo. Ele foi lançado naquele processo. E o curioso é que a Bíblia faz questão de marcar, sabe o quê? A idade de José no início dessa história. 17 anos José tinha. Ele era muito jovem. E ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos dele. Anos depois, o texto volta de novo a marcar o tempo. Em que momento que marca o tempo na história de José de novo? A Bíblia fala que José era da idade de 30 anos quando ele se apresentou a Faraó. Para quem não lembra, José ficou muito tempo preso em uma prisão por uma injustiça que aconteceu. E antes disso ainda, foi vendido como escravo, ficou trabalhando como um mordomo na casa de Potifar. Isso significa que se passaram quantos anos? 13 anos. Entre a promessa de Deus para José e o cumprimento, se passaram 13 anos. A Bíblia não descreve em detalhes o que aconteceu nesses 13 anos, nesse período. Mas ela fez questão de mostrar quanto tempo aconteceram algumas coisas, com precisão, inclusive. E há algo importante aqui. Em nenhum momento José recebe uma explicação direta de Deus sobre o que estava acontecendo na vida dele. Para ele, tudo, a gente hoje sabe o que aconteceu. A gente sabe por que aconteceu. Mas naquela época José não estava entendendo nada, Deus não explicou para ele, ninguém explicou para ele. E mesmo assim, a Bíblia repete várias vezes, o Senhor era com José. Isso faz muita diferença. Isso é essencial para a nossa vida, saber que alguém tão poderoso está nos acompanhando nos processos da nossa vida. Deus pode estar plenamente presente, mesmo quando as situações não mudam, mesmo quando as coisas estão indo de acordo totalmente contrário daquilo que nós planejamos. José está com Deus no poço, José estava com Deus na casa de Potifar e José estava com Deus na prisão. E mesmo passando por esses processos dolorosos, sofridos, sozinho, porque sua família não estava com ele, a presença de Deus sustenta José. Que diferença que faz isso na nossa vida? Saber que Deus está nos sustentando, que Deus está caminhando com a gente nos processos da nossa vida. Muitas vezes nós pedimos a Deus mudança de ambiente. A gente não aguenta mais viver naquela casa, naquele trabalho, com as mesmas pessoas. A gente pede a Deus mudança de ambiente. Quando, na verdade, Deus está trabalhando, ou pode estar trabalhando, uma mudança, sim,
mas é uma mudança de caráter, uma mudança interna. Isso acontece com a gente também, por exemplo, quando uma pessoa ora pedindo um novo emprego, um novo ambiente atual que está difícil, pessoa que está no trabalho está muito difícil, mas na prática, mesmo essa pessoa querendo mudar de ambiente, mudar de emprego, ela não reage bem à frustração, ela fala de forma impulsiva, ela não aceita correção, ser contrariada. Pensa bem, se Deus muda apenas o emprego, o cenário, o ambiente dessa pessoa, será que ela não vai levar os mesmos comportamentos para o novo ambiente, para os novos relacionamentos? É provável que sim. Mudou o cenário, mas a pessoa continua a mesma. O endereço muda, mas os conflitos continuam se repetindo, porque a pessoa é a mesma. O problema nunca foi somente o ambiente, mas o caráter, que nesses casos pode ainda estar em formação. Deus está tratando, Deus está cuidando. Deus não impediu que José fosse vendido como escravo. José era um bom garoto, mas Deus não impediu que ele fosse vendido como escravo. Deus queria trabalhar algumas coisas nele, nessa caminhada. E o que José aprendeu? A Bíblia deixa claro para a gente os aprendizados de José. O que José aprendeu? Até domínio próprio, certamente ele aprendeu. Quando ele resiste à mulher de Potifar, eu não vou entrar nessa história, senão o sermão fica muito longo, mas ele foi colocado à prova, foi tentado por uma mulher e ele teve a oportunidade de exercer o domínio próprio. E o que ele fez? Ele resistiu àquela mulher que provavelmente era muito bonita, muito bem cuidada. E ele escolhe que não iria pecar contra Deus. Mesmo sabendo que aquela decisão dele custaria caro, ele decidiu que não iria pecar. Ele não reage mais por impulso, ele não negocia princípios, ele não tenta se justificar. Isso é a prova de um caráter que está sendo transformado e que todos nós aqui, em algum momento, seremos levados a essa prova. Se o nosso caráter, ele vai ser, se as nossas atitudes vão mudar de acordo com o ambiente em que nós estamos. Ele foi testado sob pressão e mesmo assim ele resistiu. Mais tarde, quando ele reencontra os irmãos que o venderam lá no passado, que o traíram, José demonstra maturidade emocional. Ele poderia se vingar dos irmãos, ele poderia humilhar os irmãos, ou ele poderia ainda simplesmente ignorá-los, mas ele não faz isso. Ele escolhe preservar a vida dos irmãos. E por que ele faz isso? Porque aqui José já tinha entendido o processo que ele viveu. Esses anos todos que ele passou por várias fases e etapas da vida dele, quando ele reencontra os irmãos dele, ele já tinha entendido esse processo. E ele até fala, foi o Senhor que me colocou aqui para um propósito muito maior. Se Deus tivesse colocado José no Egito, sem essa caminhada, talvez o poder que ele teve depois, que foi dado para ele, seria um risco, seria perigoso e não uma bênção como de fato foi. A posição que muitos seres humanos ocupam, muitas pessoas têm a oportunidade de ter uma posição elevada, se elas não tiverem um caráter bem formado, essa posição que ela foi colocada vai servir tanto para destruir ele próprio, como para destruir quem é governado por ele. E nós não precisamos ir muito longe para entender como é que isso acontece, né? A história de José nos ensina que esse tempo de perdas não é um atraso. É um instrumento de Deus para formar pessoas capazes de sustentar aquilo que Ele ainda dará, aquilo que Ele ainda vai confiar para você. Eu quero ler para você um pedacinho de um texto do devocional de Elizabeth Elliot. Diz assim:
Há grande benefício em tentar observar todos os obstáculos e interrupções no trabalho que alguém planejou para si mesmo. Provações que são enviadas por Deus para auxiliar você a combater o egoísmo, que é relativo à sua própria obra, às suas próprias metas, aos seus próprios objetivos. Assim, é possível descobrir que talvez a sua verdadeira tarefa, ou seja, a tarefa que Deus dá para você, consista em fazer algo insignificante e casual, que foi colocado no seu dia. Não se trata de desperdício de tempo, como muitas pessoas às vezes acham, mas pode ser a parte mais importante do trabalho cotidiano, a melhor parte que se pode oferecer a Deus. E quando você sair desse momento onde já não está mais sendo interrompidos os seus projetos e as suas metas, ela diz, será dado para você um momento oportuno para você realizar suas próprias obras depois que você realiza as obras de Deus. Então, aquiete o seu coração e não fique triste pela tarefa que foi interrompida, porque Deus tem um tempo para tudo. E agora, a última parte, Jesus. Chegamos agora a um ponto que eu considero o mais importante do sermão. Jesus usou um verso bíblico, falou em João 12, 24. Eu vou ler só um pedaço do verso. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Esse texto não está falando de sofrimento de uma forma geral, nem de uma dor que não tenha um objetivo, que não tenha um propósito. Jesus aqui está apresentando uma necessidade que todos nós precisamos. Pensa num grão de milho ou num grão de feijão. Se ele permanece intacto, completo, inteirinho, ele fica protegido, ele fica preservado, inclusive nós comemos ele. Ele continua apenas sendo um grão. Mas ele não vai dar fruto. Ele vai ser só um grão que não vai dar fruto. A morte do grão aqui é a condição para a multiplicação. Jesus está falando nesse verso de si mesmo, da cruz que estava se aproximando, mas ao mesmo tempo ele estabelece um princípio do reino. Há ciclos que não se resolvem com ajustes, eles só se resolvem com encerramento. Na vida prática, olha como que isso funciona. É difícil de nós aceitarmos que as coisas têm um ponto final, que elas se encerram, porque nós preferimos consertar o que já existe, em vez de nós permitirmos que algo simplesmente acabe, termine. Mas a verdade é que algumas fases, alguns momentos que passaram, eles não serão recuperados. Acabou. Alguns papéis que nós desempenhamos um dia, já foi cumprido a sua meta, o seu objetivo. Algumas formas de viver que a gente viveu no passado, ou que a gente até vive hoje, não vai mais fazer sentido lá no futuro. E que precisa ser abandonado definitivamente. Isso aparece de maneira muito concreta nas nossas experiências no dia a dia. Pessoas, pensa bem, pessoas que continuam em relacionamentos que lhes faz mal. Elas têm medo, elas sentem receio de abandonar relacionamentos porque acham que não vão conseguir viver sem esses relacionamentos. A ressurreição deixa isso claro. Pensemos em Jesus. Jesus, ele não ressuscitou para voltar a ser quem ele tinha sido antes da morte. Ele não retorna àquela mesma condição física que ele tinha antes da morte. A ressurreição de Jesus, ela inaugura, ela dá começo a uma coisa diferente, a algo novo. Renovação é permitir que Deus nos conduza a nos tornarmos aquilo que ele planejou desde o início.
Se você lembrar, entre a cruz e a ressurreição de Jesus, houve um momento de silêncio, de dúvidas, de questionamentos, de tristeza. A Bíblia não registra ali algum conhecimento diferente, nenhum discurso dos discípulos, explicações ou revelações. Só houve espera. Eles esperaram. Isso nos ensina que nem toda transição, nem toda mudança vem acompanhada de respostas imediatas. Há momentos em que Deus não explica o que está acontecendo e ele fica em silêncio. E algumas pessoas podem pensar que Deus abandonou. Algumas pessoas até falam, a hora que eu mais preciso de Deus, ele não está aqui, ele não me responde, ele não se manifesta. Só que isso faz parte do processo. Isso me faz lembrar de momentos em que eu perdi coisas que eu não queria ter perdido. Em que eu vivi processos que eu não queria ter vivido. E nesses momentos, houve muito choro, dúvidas, questionamentos, porque eu conseguia ver só o prejuízo. Por quê? Porque eu não estava conseguindo ver o caminho, para onde Deus estava me levando. Nesses momentos de silêncio é importante nós observarmos o que está acontecendo. Porque nós não conseguimos enxergar o novo. São períodos desconfortáveis, confusos, emocionalmente instáveis. Mas é nesse ponto que a nossa fé amadurece. A fé madura, ela não confia somente quando ela está entendendo o que está acontecendo. Ela confia no caráter de Deus, mesmo quando ainda não... Desculpa, gente. Mesmo quando não entende o que está acontecendo, ela confia. E assim como o grão precisa cair na terra para produzir fruto, há momentos em que Deus permite encerrarmos ciclos, não porque Ele quer nos diminuir, mas porque Ele quer multiplicar. Quando o grão cai no chão, ele é multiplicado. Outras plantas crescem, nascem, e de um grão surge um monte de outros grãos. Mas para isso ele tem que cair na terra, para ele poder se multiplicar. Desculpa pela emoção, eu quero encerrar agora, tá? Salmos 90, versículo 12, por favor. Tem um ensinamento aqui pra gente. O salmista faz uma oração tão simples, mas ela é profunda. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os dias aqui não é tempo de relógio, não é calendário, não é medir anos e nem acumular datas. Eu tenho X idade, eu vou fazer X idade, aniversários, né? Contar tempo aqui é discernir os tempos de Deus na nossa própria vida. É reconhecer quando algo começou, quando algo está no processo, no meio do processo. É reconhecer quando algo precisa ser encerrado. Muita gente sofre, eu sofro, porque tentamos prolongar fases, tempos que Deus já encerrou. Outros sofrem porque desistem no meio do processo, quando ainda Deus não concluiu o processo. E outras pessoas ainda desistem ou não entendem quando o processo ele é encerrado. Muita gente sofre porque tenta prolongar as fases que Deus encerrou. Gente, Abraão, vamos lá, vamos concluir agora. Abraão nos ensina que há momentos em que Deus nos chama para rupturas, para cancelamento, para finalização.
Não porque tudo absolutamente estivesse errado, mas porque ele quer formar algo novo em nós e a partir de nós. Obedecer, nesse caso, exige confiança. E muitas vezes não vai ter explicação, somente confiança. O que José nos ensina? Que há processos longos, demorados, em que Deus não muda o cenário, não muda o ambiente, mas ele trabalha o nosso caráter. Permanecer fiel quando nada faz sentido é parte da formação de quem um dia terá responsabilidades maiores. Deus nos faz, nos testa no pouco para ver se depois a gente vai ter competência para obedecê-lo e permanecer com ele no muito. E Jesus, o que Jesus nos ensinou? Que há renovações que passam pela morte. A morte do que éramos. Há ciclos que só produzem fruto quando nós aceitamos que chegou o fim. O silêncio entre a cruz e a ressurreição nos lembra que Deus continua agindo, mesmo quando não está falando, mesmo quando nós não estamos vendo as coisas acontecerem. Quando aprendemos a contar os nossos dias, não vivemos mais ansiosos pelo próximo capítulo, ou pela próxima história, pelas próximas fases. Nem ficamos presos aos processos que já passaram, pela nossa vida passada. Vivemos atentos ao que Deus está fazendo hoje, agora, confiando que cada etapa tem um propósito e nenhuma delas está fora das mãos de Deus. Quantas pessoas eu e o Gil cuidamos, ajudamos, que elas vivem com uma ansiedade extrema. E a ansiedade, o principal prejuízo da ansiedade é que as pessoas estão sempre ou lá no passado, ou elas estão muito lá no futuro, mas elas não estão vivendo o presente, o agora. E isso traz um prejuízo gigante para nós, para nossa mente, para nossa sanidade mental. E o convite que eu faço para vocês hoje é: observe o que Deus está fazendo no hoje, qual é o movimento que está acontecendo, o que Deus está planejando, mesmo que você não tenha resposta. Que Deus nos dê esse coração sábio, um coração que discerne os tempos, aceita os processos e confia em Deus, que governa cada um dos nossos dias. Louvado seja Deus.